Salve, família! Olá, caros concursandos. Estou eu aqui de volta, Cristiano Lopes, sou professor de noções de identificação. A gente percebe que a identificação é um processo natural do ser humano. Ele identifica as coisas dele, os seus objetos, as suas propriedades, os seus pertences de alguma maneira. E incluía, num primeiro momento, vasos, pratos, ele conseguia marcar de alguma maneira. A gente sabe que no Japão, a gente tinha aquelas pessoas que faziam aqueles vasos mais bonitos ali, e num primeiro momento eles tinham aquele carimbo, mas antes disso eles colocavam o dedo também, ficava a impressão digital naquele vaso que ele desenhou, que ele fez, que de alguma forma ele queria mostrar que era um desenho dele, né? E isso foi acontecendo com o passar dos anos, as pessoas identificando os seus pertences, inclusive escravos e animais, né, num primeiro momento, e em determinado momento da evolução da história da humanidade, foi feita também uma identificação das pessoas que eram tidas como prejudiciais à sociedade. Então, aqueles indivíduos inicialmente que eram tidos ou culpados ou não, às vezes nem eram culpados, mas de alguma forma eram nocivos à sociedade, a pessoa vinha e marcava de alguma maneira para uma forma de identificar aquele sujeito que era nocivo também. Então, os pertences, tanto utensílios e bens em geral, quanto escravos, quanto também indivíduos. Até hoje, nós percebemos que países de origem anglo-saxã, eles têm uma grande dificuldade de serem identificados. A gente percebe que eles têm esse problema da identificação. Eles acham o cúmulo você ter que colocar o dedo. Um tempo atrás a gente teve aquele problema com os americanos com relação a... Eles pediam que identificasse os brasileiros que estavam indo para Miami, por exemplo, ou para os Estados Unidos como um todo. E aí o Brasil, em represália, fez a mesma coisa. Vocês lembram aquele problema que foi? E rapidinho acabou, né? Houve aquele pico de problema e rapidinho morreu o assunto. Por quê? Eles têm essa cultura de que quem é identificado é bandido. E isso é um erro muito grande. A gente percebe que para a questão da identificação, como já foi falado anteriormente, nós precisamos para poder o quê? Resguardar direitos e impor obrigações também. Então, sendo utilizado bem esse banco de dados, é importante. Você vê que hoje lá eles estão com um problema maior de questão de terrorismo, eles têm essa preocupação agora maior de identificar as pessoas. Então, é uma coisa natural. Ele foi evoluindo com o tempo. Então, nós temos aqui, no nosso PowerPoint, a identificação policial ou judiciária que se opõe àquela identificação médico-legal que nós estudamos nos aspectos morfológicos da identificação. Então, alguns processos de identificação importantes. Inicialmente, o nome. A gente dava o nome de alguém. Então, por exemplo, identificar pessoas na rua. Isso aqui sempre existiu desde os primórdios da humanidade. Você falava, até não tinha o nome e o sobrenome. Às vezes era o nome filho de não sei quem, né? Então era o nome, por exemplo, Abraão, filho de... Vamos pensar aqui o nome. Alaor, filho de Davi. E ficava assim. Você não tinha um sobrenome. E aí, a partir desse momento, vocês criavam nomes e nomes até as coisas também. Então é um processo de identificação rústico, rudimentar, primário. Vamos retornar. Nós temos, além disso, o processo Ferrete, a gente vai falar mais à frente, a mutilação, a tatuagem, o método fotográfico e o método antropométrico que a gente já estudou, e processos são derivados do antropométrico, que é a bertilonagem. E fechando esses processos aí, o processo papiloscópico, e a gente vai fazer uma análise. Então nós temos aí processo de identificação como um todo. Primeiro processo de identificação, nome. Primeiro signo individualizador criado pelo homem. Associação de palavras a coisas e pessoas, sem distinção, sobretudo para os povos primitivos. Emprego de nomes compostos, na China. Primeiro deles, imperador Fuxi, 2850 a.C., criou os sobrenomes e nomes de família. Pode retornar aqui para mim. Então, às vezes, a pessoa, aqui a gente está falando, botar os povos primitivos com uma relação com os augúrios, né? Os deuses colocavam um nome no filho, né? O deus tal achou que é interessante colocar esse nome no meu filho. Então, é o primeiro signo de individualização de pessoas e coisas. E o emprego de nome composto, como eu falei, geralmente botava o primeiro nome, filho de alguém, né? Filho de Carlos, filho do rei não sei quem.
Então, emprego de nomes compostos. Começou lá na China, com o imperador Fuxi, 2850 a.C. Criou essa ideia de sobrenomes e nomes de família. Mais importante para a gente aqui, texto a respeito da alteração do nome na França, em 1551, proibida a mudança sem autorização real, porque antigamente mudava até de nome, as pessoas mudavam. Então, a crítica, você tem uma facilidade muito grande, porque é uma correlação não de um dado substancial, não é a substância, e sim a questão aqui é uma questão externa, é um dado extrínseco. O nome que lhe é dado é uma coisa exterior a você. Não é a sua digital, não é a sua íris, não é o seu DNA, não é o seu osso, é uma coisa externa. Então, a crítica a esse processo do nome, processo de identificação nome, facilidade com que pode ser adulterado. Uma mesma pessoa com diversos nomes ou diversas pessoas com nomes iguais, homonímia. Necessidade de associá-lo a outras características físicas do indivíduo. Precisa de uma identidade pessoal. Então, vamos lá. Você tem uma identidade subjetiva e uma identidade objetiva. A gente tem que se preocupar num processo de identificação que tem essa identidade objetiva. Essa informação, como eu falei, de impressão digital, de íris, DNA, ósseo e outros dados antropométricos também que são importantes. Então a gente percebe, por exemplo, quando a gente lança o nome de uma pessoa no Sistema Nacional de Identificação Criminal, o SINIC, você tem que lançar o nome, se possível, também o pai e a mãe. Por quê? A homonímia é muito comum. Como eu falei ali, Antônio Carlos dos Santos, tem vários. Antônio Carlos da Silva, vários. Carlos Alberto dos Santos, Carlos Alberto Pereira. Então, esses nomes muito comuns vai gerar uma homonímia no sistema. Homonímia, ou seja, nomes iguais. Então tem, às vezes, uma pessoa com diversos nomes falsos e às vezes existem várias pessoas com o mesmo nome. Então o nome não é um elemento, um processo de identificação que você confiável, né, e exato. Aquele critério de exatidão ele não vai ter. Então a gente passa para outros critérios aqui mais à frente, que no nosso caso o processo Ferrete. Como eu mostrei para vocês, nós tínhamos, no primeiro momento, aqui para vocês perceberem na imagem, pode retornar, a marcação, no caso aqui, no escravo na testa. Talvez até como proprietário ou por ter sido escravo fujão, aquelas histórias todas de você fazer a marcação. Então a marcação primeiro em objetos, depois coisas de minha propriedade, que foi o caso dos escravos, e depois, né, mesmo sendo indivíduos, fazia-se a marcação deles ali. Animais também, e futuramente foi feita a marcação de pessoas que fossem nocivas. Então, voltando aqui para a imagem nossa, só para o lado, vocês podem perceber que ele está aqui com uma marcação de A. Às vezes o proprietário tinha o nome dele, de família, o A, marcando na testa, no ombro, na escápula, né? E vocês podem perceber ali marcações. Além disso, voltando aqui no nosso PowerPoint, nós vamos ver instrumento de ferro aquecido, por isso o processo Ferrete, que é um processo de identificação, instrumento de ferro aquecido até incandescência para marcação de escravos, animais e criminosos. Então aqui, esse processo Ferrete remonta à Índia, leis de Manu, isso aqui é muito antigo, utilização mais remota conhecida da utilização do processo Ferrete. Você esquentava o ferro até ele ficar incandescente, vermelhão, e marcava a pele lá, marcava o couro. Roma e Grécia, desenho de animais na fronte, para você perceber aqui. Roma e Grécia, desenho de animais na fronte do homem. Você vê que eles marcavam aqui a questão fronte, né? São desenhos de animais, não são a marcação de animais. Você vê que dependendo do tipo de crime, dependendo do tipo de questão nociva daquele indivíduo à sociedade, a marcação era feita de animal, né, um símbolo, no indivíduo, comparando ele com o animal, realmente. E já na França a gente vê diversos filmes que demonstram isso aí. Por exemplo, aquele A Letra Escarlate, eu acho que é um dos filmes que também mostra isso muito claramente. A flor de lis no rosto até 1562. Após foi nas costas. Posteriormente, o uso das letras de fogo. V, VV, Gal e F. A gente vai perceber isso aqui. França, né? Flor de lis no rosto. Geralmente ela pode vir para mim, esse símbolo ali na direita, marcado às vezes aqui era marcado na bochecha. E depois começou a ser marcado aqui na altura do ombro, aqui assim na frente. Você ainda conseguia esconder um pouco. E essas letras aqui, posteriormente, a flor de lis no rosto até 1562, e posteriormente o uso das letras de fogo.
V, VV, GAL e F. Isso aqui, essas letras, você vê o V. O V para eles é o voleur, né? Que é o batedor de carteira. O VV já era o camarada que roubava. Então você tem um conjunto de informações que marcavam até o crime que a pessoa cometia. Então esse é o processo Ferrete. Então, nós tínhamos o nome, depois o processo Ferrete com incandescência, e depois nós tínhamos também, já sobretudo nos países de origem islâmica, você tem aquela questão da amputação. No Japão também foi utilizada. A gente vai ver que é o nosso próximo processo de identificação, que é muito mais gravoso. Processo Ferrete, continuando, pessoal. Estados Unidos, leis da Plymouth Colony. Essas datas não importam muito. O uso de letras, por exemplo, A para adúltero, utilização de letra M para murderer, assassino, né? O T, treachery, que é aqui no polegar esquerdo. Engraçado que aqui, pode retornar para mim, eles marcavam no dedo. Era uma área menor, mas eles esquentavam também e marcava de alguma maneira no dedo aqui, no polegar esquerdo. Então nós tínhamos o tipo de crime, a pessoa tinha já o processo Ferrete marcando na própria pele. É um método de identificação extinto definitivamente na primeira metade do século XIX. Vocês vão ver aquele Marquês de Beccaria, né? o Cesare de Bonesana, que é aquele dos delitos e das penas, ele tratou dessas penas cruéis. E com o liberalismo, com o iluminismo, isso aí veio ser extirpado na nossa realidade. Apesar de nós percebermos que ainda hoje países islâmicos usam certos tipos cruéis de pena. Vamos lá então. Processo de mutilação. Na verdade está errado ali, é o 3. Penalidade poética ou expressiva. Fica até parecendo penalidade poética mutilar alguém, né? Ou expressiva. Contemporâneo ao processo Ferrete, como eu falei, usado concomitante a ele em alguns países. Utilizado ainda hoje, sobretudo em países islâmicos, e consiste na amputação de algum membro ou de alguma parte do corpo. Mutilação dos órgãos de acordo com o crime e com as leis dos países respectivos. Então, pessoal, pode retornar aqui para mim? Vocês percebam que é muito comum mutilação de dedo, mutilação da mão, chega ao ponto, às vezes, de você fazer a perfuração de olhos, a pessoa fica cega. Mutilação de órgãos genitais também é uma coisa padrão. Cortar a orelha, amputar a orelha e também as abas do nariz, né? A parte as abas mesmo, essa parte aqui do nariz, ou o nariz como um todo. Então vocês percebam que a mutilação também é utilizada, e ainda hoje é utilizada, a gente sabe, em alguns países aí africanos e islâmicos, sobretudo. Tá? Vamos seguir. Processo de mutilação. Cuba, Espanha, isso aí em 1500, né, 1600. Cuba e Espanha era comum a orelha. Rússia, narina, como eu falei. Estados Unidos, orelhas e castração, no caso de sodomia. França, mutilação do nariz. As orelhas foram os órgãos humanos mais amputados pelo processo de mutilação. Referências ao processo no Código de Hammurabi. Então tudo parece que teve origem no Código de Hammurabi. Né? Tudo que você inventar, qual foi o primeiro ponto que apareceu essa informação? Pode vir para mim. Qual é o mais antigo? Aí a pessoa vai lá, Código de Hammurabi. Parece que tudo é lá, né? A lei de Talião também está no Código de Hammurabi. Tudo isso aí é no Código de Hammurabi. Então nós temos um processo do nome, o ferrete e a mutilação. Até o momento são os que nós temos aqui. E vamos dar uma sequência. Processo de tatuagem, sistema cromodérmico. É um processo cromodérmico, ou seja, de tinta na pele, cromoderme. Palavra de origem polinésia que significa desenho. Nós vimos já isso aí, inicialmente usada primitivamente por aborígenes. Jeremy Bentham, filósofo e jurisconsulto inglês, propôs em 1832 a tatuagem como método de identificação, tanto para fins civis, com letras, quanto criminais, números, na parte interna do antebraço direito. Pode voltar para mim aqui, então. Eles faziam o quê? Era uma numeração, as letras aqui no braço, né, na parte direita. Se fosse criminal, número. Se fosse civil, letra. Viram que isso não foi aplicado de forma alguma se a pessoa não gosta de ser identificada? Imagina ser marcada igual a um bicho ou como um escravo naquela época, em 1832, que a escravidão não existia mais na Inglaterra, né? Porque a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, ela foi a primeira a acabar, a gente sabe por fins econômicos, ela ficava explorando fora, né, a escravidão, mas lá mesmo tinha sido abolida já.
Aí você ser marcado com uma tatuagem para você ter uma identificação civil na sua pele. Então, como eu falei, o povo anglo-saxão ele não se submete, ele não gosta desse tipo de coisa. Então isso aqui não partiu para frente, né? Obviamente. Vamos seguir, por favor. Processo de tatuagem, sistema cromodérmico. A proposta não obteve aceitação social pela impropriedade de sua aplicação, invasão na esfera privada, estigmatizante e doloroso. Isso aí eu já quis dizer. Processo de destatuagem. Vamos lá, pode vir comigo. A gente pode perceber o seguinte, que hoje existem métodos de tatuagem já há bastante tempo. A tatuagem até colorida é mais difícil de você tirar do que a tatuagem preta. Então, quando você faz uma tatuagem, a preta é muito mais simples de você fazer a destatuagem. Então, como é que você marca alguém para poder identificar se você pode depois apagar essa informação? Então, ela também não tem o quê? A perenidade e nem a imutabilidade. A gente pode fazer uma alteração. Então, são critérios, né, são aqueles fundamentos dos processos de identificação que não se aplicam, no caso aqui, no processo cromodérmico ou processo de tatuagem. Então, nós temos esse problema da destatuagem, sobretudo nas tatuagens de cor escura. Quanto mais escura, no preto, é muito fácil, muito fácil não, né? Mas é fácil de você retirar. O vermelho é muito difícil, por exemplo, dizem isso, né? Vamos lá. Processo fotográfico. Fotografia tem uma origem grega, foto, luz, grafo, gravação. Surgimento da fotografia na primeira metade do século XIX, então foi 1800 e pouquinho, 1820 e pouco, vislumbrou-se sua utilização na identificação de criminosos. Obteve grande sucesso inicial, identificação de pessoas, registro de documentos e expressões artísticas, contudo não surtiu os efeitos esperados como método isolado de identificação. Pode voltar para mim aqui. Vocês lembram quando eu falei que a gente faz aquele processo de identificação de foto, e aí você tem uma fotografia relativamente antiga, pessoa com 17, 18 anos, e a pessoa aparece com 40. Você tem muita dúvida às vezes. Às vezes, várias pessoas da família são semelhantes. E aí você imputar crime a alguém por uma fotografia antiga e você não consegue fazer esse confronto, porque esse confronto, como a gente já falou para vocês, se não for realizado um exame prosopográfico, que é aquele técnico que você mede ossada, mede largura de olho, etc., e simplesmente no reconhecimento, que é empírico, que a gente viu isso, a diferença de científico para empírico, isso aqui é muito complicado. Você tem um processo de identificação fotográfico, até porque pessoas podem fazer o quê? Cirurgias plásticas, diversos outros fatores que podem alterar a conformidade do rosto daquela fotografia. Mas você vê que é um processo muito antigo, do início do século XIX. Então vamos seguir aqui rapidinho para vocês terem uma noção do processo fotográfico. Reproduzir e registrar fielmente o mundo de forma verossímil. A primeira fotografia tirada no mundo foi realizada em 1826. Utilizado de forma complementar a diversos processos de identificação, informação complementar a delitos, seja referente a criminosos ou locais de crime. Então, pode retornar. Isso aqui é interessante. No curso de formação de vocês vão perceber que vocês vão se tornar um especialista em fotografia. Às vezes até mais que o perito criminal. Porque geralmente quem faz a fotografia em local de crime também é o papiloscopista. E quem faz a fotografia de indiciado, obviamente, também. Então, a fotografia sinalética, que a gente tratou, ela no primeiro momento, fotografia de frente, lá nas origens aqui desse processo fotográfico em si, a fotografia sinalética era feita de que maneira? Uma foto de frente, uma foto de lado, uma foto do outro lado, e a fotografia, por exemplo, de tatuagem, de cicatriz, era feita nesse momento aqui. Mas podem perceber que hoje a fotografia ela é um método auxiliar a um outro processo de identificação. Você junta fotografias de indivíduos ali, mas ela não consegue incriminar com a mesma exatidão de que outros processos médico-legais e antropométricos. Então a fotografia ela teve aquele boom inicial, né, no século XIX, mas ela veio a deteriorar sua importância e ela foi se tornando um elemento complementar à identificação. Ela não tem uma importância em si mesma, por causa desses problemas que a gente vai ver. Vamos lá. Processo fotográfico. Crítica. Possibilidade dos criminosos alterarem os traços fisionômicos de forma premeditada ou não. Não se lhe aplica o critério da classificabilidade, arquivamento e pesquisa. Caso de gêmeos ou cirurgias plásticas, como eu falei aqui para vocês. Então, pode voltar para mim. Caso de gêmeos, a gente viu a questão do Will e o William West, né? Você tinha ali indivíduos que eram muito semelhantes à fotografia também, e até antropometricamente falando, o tamanho de partes do corpo.
Então nós temos aqui pessoas que realmente mudam a fisionomia, questão de acidentes também, não só voluntariamente, de forma premeditada, mudar a estrutura. Hoje existem determinados arquivos, softwares de comparação facial. Como eu falei, de fazer esse exame prosopográfico, de projeção de idade, né? Você tem uma evolução como eu falei, 18 anos para 40 anos, você consegue fazer um envelhecimento. E outra questão da pessoa usar disfarce. Você criar disfarce, fazer a foto da pessoa, colocar boné, bigode, óculos, botar barba, tirar barba. Você consegue fazer isso também no caso de pessoas suspeitas ou pessoas desaparecidas. Então nós temos aqui o processo fotográfico determinadas falhas nele. Aí a partir disso, nós temos já nesse mesmo período, vocês podem perceber, 1820, 1826 é fotográfico. E aí você chega ali em 1870, 1880, começa o processo antropométrico com Alfonso Bertillon. E em 1890 e até 1900 começa o processo datiloscópico, que é aplicado até hoje. Tá? Então, esse aqui eu quis mostrar para vocês um processo histórico do que aconteceu com os processos de identificação. O processo de nome, o ferrete, o processo de amputação, o processo de tatuagem, e aí a gente foi percebendo que eram igual penas, né? As penas cruéis foram retiradas, os processos de identificação cruéis também, com o tempo. E aí entrou o processo fotográfico, processo antropométrico, outros derivados do antropométrico, né? Que a gente viu, questão de otométrico, que media a orelha, o da mão, aqueles outros craniográfico, que media o crânio, processo de cera, aplicação de cera das veias da mão também, e aplicação de cera por baixo do epitélio, e aí a gente começou o datiloscópico. Então, na realidade, isso aqui foi um processo que eu quis mostrar para vocês da identificação judiciária ou policial, porque é um item de vocês lá que não está subdividido, então não ficou muito claro se isso aqui pode cair ou não na prova, mas já foram cobrados em outros concursos da Polícia de Goiás e outros concursos que eu percebi, tanto lá de Alagoas quanto da Polícia Federal. E uma preocupação minha foi com relação a uma parte do edital que falava das impressões digitais. Em outros concursos eles cobraram até subtipos. Eu não acredito que venha cair isso, até porque é uma matéria que subtipos assim, presilha externa ganchosa, arco bifurcado à esquerda, arco abaulado central, essas coisas eu acho que não deve cair, até porque isso é matéria de curso de formação. E eles se arrependeram disso e os concursos dali para frente não caíram mais, esse tipo de informações. Teve concurso da Polícia Civil de Goiás que caiu até parte de perícia. Elementos de perícia, se o fragmento, isso aqui é peça questionada e peça padrão, é o confronto da questionada com a padrão, que tipo de informação técnica o perito papiloscopista vai fazer. Então eu acho que isso não é muito importante. Acho que isso aqui é o que pode cair para vocês e a gente vai disponibilizar os exercícios e eu vou deixar depois um e-mail para vocês tirarem suas dúvidas e eu vou estar disposto nessa semana aí a tocar esse negócio com vocês. Tá? Agradeço a atenção de todos. Esse foi o nosso ponto, o nosso tópico que tratou de identificação judiciária ou policial e os processos de identificação ao longo do tempo. Agradeço a atenção de todos, até o próximo encontro.